Bom dia a todos. Hoje é 21 de junho de 2025. Hoje é segunda-feira. Agora é 7h48 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês. Como sempre, inicio a live cantando somente crer. Tudo é possível naquilo que cremos. Então vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez, vou iniciar a live, está iniciando o dia. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por esse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado, por eu estar bem, por eu levantar. Estou podendo comunicar com as pessoas, posso falar, posso ouvir, posso caminhar, posso respirar, Senhor. Sou grato por tudo que o Senhor tem feito. Nesse momento, peço que o Senhor entre em cena, que o Senhor possa estar me ajudando a transmitir, a ler a Tua palavra, a passar para eles as coisas de Deus. Mas peço que o Senhor vá ao encontro deles, abrantando os corações, abrindo o caminho para que Sua palavra possa entrar, Senhor. Dependo de Ti, apenas só posso ler, Senhor. Deus diz, te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Eu agora estou lendo essa daqui, ó. O Pai, é chegada a hora, ó. Aqui, ó. Pai, é chegada a hora. Vamos lá. Então vamos lá. Eu tô lendo aqui, né? Acho que é aqui. Fui pensando aqui. Então vamos lá. Enquanto estive ali, disseram, tudo bem. É isso que queremos que você seja. Agora vamos lhe dizer. Lhe pedir, evangelista, para não falar nada sobre corrida de cavalos. Isso aqui eu já li, cara. Isso aqui eu já li. Então eu vou passar para a próxima aqui, eu já li isso. Então, depois, o pequeno Micaías chega, depois de orar e ter uma visão, e Josafá se assentou com todos os seus 400 pregadores ao seu redor, o doutor PhD e todo o restante deles, você sabe, ali ao redor. E o superintendente geral e os bispos, e todos eles aqui, todos juntos, grande companheirismo, comendo bifes de cordeiro e tudo mais, tendo um ótimo tempo. Eles estavam todos vestidos corretamente, seus colarinhos virados e seus longos mantos deslizantes. Vocês sabem como santos escrito neles, e tudo como eles fazem. Você sabe, todos bem arrumados, mas você sabe, isso não agradou o homem de Deus em seu coração. Ele achou que havia algo diferente daquilo e tudo. E tudo bem, eu realmente acho. Veio-me na minha mente, Saul, tentando colocar suas vezes eclesiásticas em Davi. Ele não ficou um homem de Deus
Isso era tudo. Não se ajustou bem nele. Que disse, tirei essa coisa. Ele disse, nunca provei isso. Agora é isso que precisamos hoje. É de tirar algumas nossas vestes eclesiásticas e vestir a justiça de Deus, de Jesus Cristo. Tentar para te falar palavras complicadas que a congregação não sabe o que estamos falando. De forma alguma isso é certo. A velha, a direita, pregação antiquada é o que irá salvá-lo. A verdade não importa quão simples seja a palavra, de qualquer forma, e eles entendem dessa maneira. Nós não somos ricos e atualizados em todas essas grandes coisas. Nós somos dos velhos tempos, ou deveríamos ser agora. Não queremos saber como se usa uma excelente gramática e pronúncia, todas essas grandes palavras e coisas, falar bem, claro, não. O que aconteceu, que o tempo, a próxima coisa que construímos é umas grandes classes estavam ali. Deixe-me falar disso apenas um minuto. Você diz assim, diz o Senhor, a Bíblia, classe, a pompa vieram do diabo bem, no início, quando Caim e Abel subiram para adorar, Caim veio diante do Senhor em classe. Abel veio com justiça por revelação. Agora, observe quando Caim veio. Ele trouxe os frutos do campo, tudo que cresce, as flores e tudo mais. Ele decorou seu altar e ele adorou a Deus em verdade, com 4 membros de igreja carnal hoje. E o pastor de mente carnal que quer uma igreja que esteja acima das demais na cidade, seus assentos todos aveludados, os órgãos de tubos em milhões de dólares. Deus não se importa com isso, correto? Não tem uma coisa. Há muitos desses grandes lugares assim, onde cobram de seu povo até que eles estejam tão pobres e tudo mais. E todas essas suas coisas para colocar na igreja, e milhares de pagões correndo nos campos, missionários, sem nunca terem conhecido a Cristo. Correto? É uma vergonha para o cristianismo. Sim, você apenas pudesse ver, você saberia do que é que eu estou falando. Constrói essas igrejas de $1 milhão e 2/3 do mundo nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Que tristeza. Agora observem. Então foi classe. E Caim veio ungido por Satanás e fez uma grande coisa, classifica. Mas agora Abel, como veio, ele nunca veio em classe, mas ele veio em revelação. A Bíblia diz em Hebreus 3 que, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. E a única forma pela qual ele fez isso foi pela fé. A fé na palavra de Deus, porque esta é a única coisa qual você pode ter fé. Deus lhe disse, revelando que era o sangue. E Caim tinha uma oferta bonita, mas não coberta de sangue. Abel não tinha uma oferta bonita, mas era coberta de sangue. E estava de acordo com a palavra de Deus. E Deus reconheceu, porque era sua palavra. E hoje Deus não está olhando para a grande igreja,
como construiu, o maior edifício, não bem o que coral deles pode cantar, ou tudo isso, aquilo, ou classes de pessoas, se eles estão bem vestidos ou não em suas igrejas, se ele está olhando para esse tipo de coisa. Não, nem uma milha de milhas ele não está. Ele está olhando para alguém que venha pelo caminho do sangue, revelação, e Abel, pela fé, ouviu a palavra de Deus, tornou Deus em sua palavra. E por fé na palavra de Deus, Deus o recebeu. Esse é o único modo pelo qual Deus sempre receberá alguém. Por tomar Deus em sua palavra. Por revelação, que Deus cumprirá sua palavra. Deus disse ao Espírito Santo, é bom para esse dia. Isso encerra o assunto para mim. Se Deus colocou seu poder na igreja para curar os enfermos, expulsar os demônios, e os profetas e assim por diante, colocou-os na igreja e prometeu isso, que eles estariam até o fim dos tempos, isso satisfaz para mim, que eles tenham alguma teólogo, ou quanto eles podem falar com verme em limão, comer aqui, aprender aqui e expressar ali. Isso não faz nenhum pouquinho de diferença. Deus disse assim, e assim encerra o assunto. Vamos permanecer com Deus, ter fé na palavra de Deus. Agora, Deus disse a Caim, se bem fizeres, vê, mas se não fizeres bem, o pecado já aporta. Com certeza Caim era um tipo de crente carnal hoje, que sai e pensa, vou me unir à maior igreja que há em Chicago. Se o fulano de tal, o doutor fulano de tal, eu me uno àquela ali. Então você vai ler a Bíblia e você descobre que muitas das coisas que Jesus disse estavam acontecendo na igreja. E esses sinais seguirão aos que crerem. Eles não estão seguindo. Jesus disse que eles seguirão aos que crerem. Não que talvez seguiremos, quem sabe, seguiriam por um certo período de tempo. Ele disse, esses sinais seguirão os que crerem. E foi prometido até o final dos tempos. Eu quero a página, a escritura onde diz que ele tirou isso deles. Então ele tira, contradizer sua própria palavra. Vem em que desordem vocês se meteram. Esses sinais os seguiram. Isso foi uma marca de uma memória. Uma marca dos verdadeiros crentes, que ele estava no meio deles. Porque ele está se mostrando e se manifestando por meio desses sinais. Amém? Agora, pensar numa igreja sendo construída sobre isso, deixando o mundo se infiltrar, agora certamente causaria indignação a um verdadeiro e fiel servo de Deus. Claro, isso está errado. Vamos tirar a coisa para fora dali. Fique longe desses mornos, meio tempo, que faz uma oraçãozinha de manhã, uma oraçãozinha à noite e vai para a cama. E levanta na cama seguinte. Não é de se admirar que estejamos nos tornando mundanos. Não é à toa que o mundo se infiltra nessa igreja. Porque não oramos, não se
agoniza mais, não se permanece mais diante de Deus. Não há mais escavar, limpar. Precisamos de um revivamento à moda antiga. Estamos simplesmente nos encantando, somos os assembleanos, somos os pentecostais, somos os unicistas, somos isto, aquilo ou aquilo outro. Não temos nada a ver com aquele outro grupo. É aí onde o Espírito Santo te deixa, bem aí. Quando você tem isso em sua mente, irmãos, você poderia muito bem voltar ao altar para ir. Isso é o seu lugar. Isso é certo, amém? É assim que as coisas do mundo se infiltram. Vamos esquecer isso. Vamos colocar nossas afeições em Cristo e olhar para Cristo. E Ele somente, amém? Ter comunhão um com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. E se Ele viesse hoje marcar todos os que não têm uma falha, quem Ele marcaria? Bom dia. Bom dia. Tem uma água lá, banheiro, pode usar, tá? Se você acha que outro está em erro, lembre-se, a graça de Deus é tão real para ele como é para você. Eu detestaria que ele me marcasse hoje, tivesse eu em falha ou não. Eu não creio nisso, eu creio na graça do Senhor Jesus Cristo para me fazer vencer. Eu me firmo apenas em sua graça, nada trago em meus braços. Eu não fiz nada, eu não disse nada que valesse alguma coisa como eu, Senhor. Eu dependo inteiramente de Ti, e somente de Ti, como certeza, Senhor. Se eu te amar com o coração sincero, e certamente te amarei, e caminharei, e tentarei fazer o melhor que sei para fazer nada que te magoe. Contudo, se eu fizer qualquer coisa a ti, eu me arrependi imediatamente. Eu amo minha esposa. Se eu fizesse qualquer coisa errada contra ela, eu me arrependeria imediatamente daquilo. Se eu não estivesse feito aquilo intencionalmente, ou eu me arrependia e lhe pediria perdão por ter feito aquilo. Então, tão certo quanto pediria ao Senhor, e eu não faria nada para magoar a pobrezinha por nada no mundo, e tampouco o faria magoar a Deus milhões de vezes mais do que a minha esposa. Se você o ama, você o respeitará. Você se quer isso, é certo. Aí observe, mas o que nós tiramos esta em nossa teologia, o que foi? Você sabe, o doutor fulano de tal, ele é um homem tão clássico, você sabe que ele fala 2 ou 3 línguas diferentes, ele faz tudo isso, aquilo outro, sabe umas coisas, ele pastoreou alguma grande igreja tal e tal, certa vez. Agora isso não é nada. Você precisa ouvir como ele fez, amém? O mais bonito, eu li um artigo no jornal outro dia, mais ou menos desse tamanho, onde diria que certo bispo de determinada igreja fez oração mais bonita que já foi feita para aquela denominação. Foi para ela que ele orou, para a denominação, não para Cristo. Isso é certo. Gastou cerca de meia página do jornal para se escrever a oração, orou para a denominação, uma bonita oração. Que coisa! E isso está chegando aos pentecostais também. Sim,
Estamos chegando a um lugar tão bonito, fazendo coisas tão da moda tão bonita e parecendo tão bonito. Claro, ficamos com o restante deles. É hora de se chacoalhar, saia disso, isso mesmo. Então, no sangue não seja como oferta de Caim, mantenha o sangue sobre você. Não me importa quão feio ou crua e trancada a linguagem e tudo o mais que seja, mantenha o sangue. É isso que precisamos, manter-se sobre o sangue. Nós observamos essas pessoas clássicas, sim, Deus lhe deu uma chance. Ele disse, agora, se bem você fizer, vai ficar tudo bem, você será aceito. Mas se você fizer bem, então o pecado já aporta. Agora você viu que eu aceitei esse plano aqui, eu não aceitei o seu. Mas agora você fizer bem, ele vir aqui ter comunhão aqui. Estes sinais seguirão aos que crerem. E você vai, se você vir que eu aceitei essa doutrina, minha Bíblia, que eu guardei minha palavra, que era confirmei entre as pessoas. Agora, se você fizer bem, vem aqui com eles. Vamos ter companheirismo uns com os outros. Mas o que fez Caim? Exatamente o que eles fazem hoje. Ele encontrou um jeito de sair fora da ordem. E isso é certo. Irmão, algum dia, não se preocupe se você é tão chato, um verdadeiro cristão, se outro vai estar à venda, não tenha dúvida disso. Agora mesmo, você é odiado em todas as pessoas por causa do Senhor, por causa do seu nome, desprezado e rejeitado. Ele disse, agora, se bem fizesse, mas ele não fez bem, mas ele assassinou o seu irmão. Sempre clássico, mas não importa como clássico sejam esses pregadores diante desses dois reis. Mesmo assim, Micaías disse, voltando a Micaías, eu vi em uma visão, Deus assentou em seu trono e os hostes dos céus em pé à sua mão direita e à sua mão esquerda, para fazê-lo ir ali, para que se cumpra a palavra de Deus. Se você quer ter visões, se você quer estar correto, fique na palavra de Deus. Deus trabalha exatamente na palavra. E esse é o plano. Agora, Micaías, escute aqui. Este é um segredo. Micaías estava totalmente seguro. O que o profeta disse? O profeta Elias, porque Acabe tinha feito o mal. Ele disse, os cães lamberão o seu sangue. E como? Sobre a morte do justo. Nabote, e como a palavra de Deus, através daquela profeta, que a palavra de Deus vem ao profeta. E eles permaneceram exatamente com aquilo. Micaías não podia ir nem para a direita nem para a esquerda, porque já estava confirmado que a palavra de Deus, muito bem, a palavra de Deus estava com os profetas naqueles dias. Ele tinha a lei, mas ele tinha sua palavra com os profetas. E Micaías, sendo um profeta, um verdadeiro profeta. Agora, olhe, deixe-me mostrar algo. Eu vejo, olha aqui, isto é fresco. Havia 400 seminaristas que alegavam
conhecer a palavra, não o estavam respeitando. Eles acharam que passaram por cima dela por causa da pomba. Eles tentaram ignorá-la, por isso era o rei dando tapinha nas costas de alguém. Mas seu pequeno santo rolador, como eu chamei ali atrás, ele não se importava com quantos tapinhas nas costas se davam. Ele ficou com a palavra de Deus e ele não conseguia profetizar nada ou pregar, a não ser a palavra de Deus, que dizia, amém, glória aqui. A palavra de Deus sustentará aquela palavra cada vez. Ele não se importa com o que o seminarista ensinava. Eu não se importo com o que qualquer um do restante deles era. Ele sabia que a palavra de Deus havia prometido uma maldição sobre Acabe e nada mais podia tomar o lugar disso. Então, por isso, estão com a palavra e alinhado com a palavra. O Espírito Santo alinhando com ele, porque ele se alinhou com o Espírito Santo e teve uma visão. O que foi? Eu me sinto muito bem, realmente religioso. Fique com a palavra, permaneça com a palavra. E se alguma vez uma visão verdadeira vier, ela virá pela palavra. Amém? Nunca pense nisso antes. Essa é a noiva. Graças a Deus. Fique com a palavra, irmão. Elias, ou melhor, Micaías estava com a palavra, porque a palavra tinha pronunciado maldições sobre aquela coisa. E como poderia Micaías dizer qualquer outra coisa se não permanecer com a palavra? Então, por permanecer com a palavra, Deus mostrou uma condição da palavra. Amém? Aleluia. Aí está eu. Espero que você entre com você, como entra em mim. Aí está. Deus vai apresentar a condição da palavra. Disse, claro, vai adiante se você quiser. Tudo bem? Vai fazer o que os pregadores dizem para fazer. Mas eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Disse, eu vim de Deus no céu e vi o trono e as hostes celestiais de pé, a mão direita e a mão esquerda. Disse, quem nos poderemos conseguir para descer e enganar Acabe? Quem nós podemos conseguir para trazer aqui fora para que se cumpra a profecia do velho Elias? Vê, Micaías estava certo sobre aquela palavra. Aquela palavra tinha de ser cumprida. E um espírito de mentira chegou e veio do inferno. Subia ali e disse, eu posso fazer uma coisa para você, disse o inferno. Sabe, eu posso entrar naquele seminário finalmente. Por eles não tem mais muitas reuniões de oração, não se agonizam, não tem nada lá, tem sangue. Então eu posso entrar aquele momento que eu quiser. Eu posso tornar posse daquela coisa, de toda aquela denominação. Eu posso conseguir uma coisa toda. Eles nem mesmo creem no sangue. Então eu posso tomar a coisa toda. Deus disse, bem, você pode fazer isso. Disse, eu vou descer ali, entrar aqueles camaradas e fazer com que profetize mentiras. Todas aquelas pregadores, cada um deles com toda a sua grande teologia, eu vou cegar os olhos deles para a palavra. Isso é tudo que eu tenho que fazer, é afastá-los dessas palavras. A forma que eles não
possa ver. Você sabe, Deus faz isso muitas vezes, disse. Ele tem olhos e não pode ver, ouvidos e não pode ouvir. Isso é certo, claro, disse, eu vou cegar os olhos deles, eles não poderão ver. Então, eu vou descer e fazer com que eles fiquem inspirados e eles vão profetizar uma mentira, então você não vê subir ali. Vou ler só mais um e pronto. Vou ler só mais essa página aqui e eu vou encerrar. É isso, muitos desses pregadores, fizeram fizeram o seu grande, prestigioso e tornaram tão e tão, eu diria, isso se tornou tão degradado diante das pessoas que ele subiu e lhe deu um tapa no rosto e disse: por onde saiu o Espírito de Deus de mim? Agora ele disse que o Espírito de Deus era um espírito de mentira, porque era contrário à palavra de Deus. Agora, se as pessoas dizem sinais e maravilhas, não seguem, é um espírito de mentira, e contrário à palavra. Se a Bíblia diz, as pessoas dizem que o Espírito Santo não é hoje o mesmo, ontem e eternamente, é o espírito de mentira. São aqueles falsos profetas. Eles estão contando uma mentira. Se o Espírito diz libertação das mulheres e fazer todas essas outras coisas, e sair e agitar com o mundo, é um espírito de mentira. Não está alinhado com a palavra. Fique na palavra, muito bem. Fique bem ali. Agora, se você sabe como a história se desenrolou, como foi isso, anos tinha passado, mas o tempo tinha chegado para que aquela palavra fosse concluída. Quando a estação chega, não se preocupe, a colheita estará ali. Muito bem, irmão, se você ouve um tempo pelos próximos minutos, eu quero falar a você, aos seus corações, se já houve um tempo em que a hora tenha chegado para que a palavra se cumpra, é agora. Esse é o dia. As sementes foram plantadas. É a hora de pegar e a enxerta e sair aqui e cortar alguns dessas ervas daninhas. É coisas que nos deixam crescer, abrolhos e ervas daninhas, fedorentas e tudo mais que cresce no meio do povo, céticos, descrentes, mornos e tudo mais, do que espada de dois gumes de Deus para cortá-los. A hora tinha chegado, o mundo antediluviano, para Deus mostrar a palavra feita, verdadeira, ao povo antediluviano, e ele respeitou Noé. A hora tinha chegado para a Babilônia, onde eles riam de Deus com escárnio, e eles zombaram os filhos hebreus, e eles riam deles, diziam que eles eram os velhos ultrapassados e tudo mais. Eles tinham que ser modernos, mas eles permaneceram na mesma posição. Deus respeita esse permanecer na mesma posição, e eles riram deles e lançaram na prisão, fizeram tudo com eles, mas finalmente chegou a hora de Deus falar, e ele mostrou o seu poder e era capaz de virá-los de fornalha ardente, e ele mostrou o seu poder quando a hora chegou. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a hora tinha chegado para Deus sair e falar, e ele chegou à boca do leão mandando. Então Deus abençoe vocês. Agora eu terminei na página 21 e vou colocar um hino para vocês aqui, ó. A página 21, vamos até passar para cá, ó. Uma oraçãozinha, uma coisinha rápida das coisas de Deus.
Estou ligando o computador aqui. Senhor Deus, quero te agradecer pela leitura da tua palavra. A sua palavra já foi lida, Senhor. O Senhor possa mostrar para as pessoas, Senhor, que a gente tem que ficar com a palavra. Não importa o que a nossa igreja fala, o que o bispo fala, o que a modernidade fala. Essas coisas já passaram. Você está muito antiquado. Fique com a palavra. A palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não somos nada. E aprendemos aqui nesse exato momento que naquele tempo tinha 400 profetas e Deus deixou a profecia mentirosa chegar à boca deles. E eles profetizaram mentira, como hoje muitas igrejas, muitas denominações não estão profetizando a verdadeira palavra de Deus. Não deixe de ficar com a palavra. A Bíblia, a palavra em todo, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Que nós possamos entender isso, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que essa palavra possa chegar a cada coração, penetrando e mostrando a verdadeira palavra que é o Espírito Santo. Deus, já te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos colocar o hino ali e encerrar. Eu tenho que trabalhar ainda hoje. Vamos lá. Levantei tarde hoje. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu virar isso aqui se eu consigo virar. Aqui, ó. Vou ter que virar aqui. Aqui. Agora vamos ver o que eu faço com esse outro aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo virar esse aqui também. Esse aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que fazer isso aqui com ele, né? Eu acho que agora deu. Então vamos lá, vamos ver. Deixa eu virar aqui, ó. Eu acho que vai ficar bom. Deixa eu virar aqui pra vocês aqui. Eu acho que ele não está mostrando ponto, né? Acho que eu posso virar aqui. Então vamos lá. Eu quero estar naquele lugar quando ele estiver a passar. Eu quero tocar o teu santo manto e libertar de toda a doença. Eu quero entrar no véu adentro e encontrar a sua glória. E quando ele estiver a falar, quero deixar suas palavras feridas. Mais uma vez eu quero estar. Eu quero estar naquele lugar. Quando ele estiver a passar, eu quero tocar o teu santo manto e libertar de toda a doença. Eu quero entrar no véu adentro e encontrar a sua glória. E quando ele estiver a falar, quero deixar suas palavras feridas. Eu quero me render. Sacrifício levar.
tua coluna de fogo pousar. Eu quero morrer e não viver, mas se deixar que ele viva em mim. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou a promessa desta hora. As escrituras vão cumprir agora. Eu quero me render e viver vontade dele. Quero deixar ele dominar. Essa carta em sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar ele dominar. Essa carta em sacrifício levar. Mais uma vez eu quero estar naquele lugar. Eu quero estar naquele lugar. Uma coluna de fogo pousar. Quero morrer pra mim, quero morrer pra mim e não viver, mas se deixar que ele viva em mim. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou uma promessa desta hora. As escrituras vão cumprir agora. Eu quero viver e viver. Oh, eu quero deixar ele dominar. Essa carne, a sacrifício levar. Eu quero viver e viver. Oh, eu quero deixar ele dominar. Essa carne, suas mãos agora. Quero me render. Eu quero me Quero deixar ele iluminar. Essa carta em sacrifício levar. Quero me render. Aleluia! Eu quero deixar ele iluminar. Essa carta mais uma vez. Quero me render. Eu quero me render. Viver a vontade dele. eu quero deixar ele iluminar. Essa carta em sacrifício levar. Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu virar pra cá, né? Se eu conseguir apoiar, né? Aí, vamos ver se ele segura aqui. Deixa eu virar aqui também. Né? Aqui tá bom. Aqui que não tá bom, mas eu vou tirar isso aqui. Então, pessoal, Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou encerrar a live aí. Tenham um bom dia. Deus abençoe vocês aí.